Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com vocês com uma câmera na minha cara que eu coloquei no cantinho, espero que não atrapalhe, vai estar só em cima da marcação da página. Vamos ver se dá certo, se ficou legal então eu mantenho na próxima vez, se não eu deixo sem. Vocês me digam também se vocês acham melhor quando o professor aparece ou não, certo? Então, estamos aqui na nossa sexta aula, como eu falei. A gente vai ver gravitação. Nada mais é do que uma extensão da aula anterior que a gente teve, porque a gente vai ver esse conteúdo através da noção de força também. E a gente também vai ver as leis de Kepler, que foram 3 leis derivadas de observação também. Então, vai ser bem útil, é cobrado um pouco nos vestibulares, não tanto, mas é muito bom saber. E no final eu também separei uma parte de curiosidades, né? Porque afinal a teoria da gravitação de Newton foi formulada há 400 anos atrás, né? Mais ou menos. E hoje, como que é hoje a gravidade? O que é a gravidade? O que é a gravitação hoje, né? Mudou muita coisa, então eu vou mostrar isso como curiosidade no final, certo? Então vamos lá, começando com uma introdução histórica. Todo mundo sabe que, ou pelo menos todo mundo deveria saber, que há muito tempo atrás as pessoas acreditavam que a Terra era o centro de tudo e os planetas e o Sol giravam em volta, né? Como por exemplo no sistema 2 a.C., esse Ptolomeu era um grego e ele propôs o sistema geocêntrico, centrado na Terra, onde para movimentos dos planetas do sistema solar. Ele utilizou o conceito de epiciclo. E epiciclo nada mais é do que esse círculozinho pequenininho aqui, que gira em torno desse outro círculo maior, e o planeta gira nesse círculo pequenininho. Isso explicava razoavelmente bem o movimento dos corpos celestes vistos da Terra, certo? Porque, como a gente vai ver mais a seguir, se tratam de elipses, esse sistema descrevia razoavelmente bem, por isso que todo mundo acreditava que era isso, porque as observações que eles eram feitas, lembre-se que não tem telescópio, não tem nenhum outro tipo de equipamento, era a visão mesmo. Servia muito bem esse modelo. Já há muito tempo depois, 1600 anos depois, apareceu Nicolau Copérnico, né, nesse ano aqui. Ele viveu durante o Renascimento, ele questionou a ideia de Ptolomeu, falou, será que Ptolomeu está certo? E daí ele desenvolveu o modelo heliocêntrico, que é o que a gente tem hoje, ou seja, o Sol é o centro de tudo e os outros planetas e objetos, corpos celestes, orbitam ao seu redor. Tipo, o Copérnico ele deduziu várias escalas a partir das observações que ele fez, como a gente pode ver aqui nessa tabelinha. Aqui a gente vai introduzir, eu vou introduzir daqui a pouco o que é um UA, que é a nossa unidade astronômica. Então, ele conseguiu ver o raio desses 5 planetas aqui, e você pode comparar com a medida atual e ver que realmente é muito próxima, né? E isso ele fez, como vocês podem ver lá, depois de 1500. Então, realmente, embora eles não tiveram equipamentos tão bons, eles conseguiram medir bastante coisa, né? Depois Tycho Brahe, já falamos dele um pouquinho em algumas aulas anteriores, não muito. Ele foi um astrônomo dinamarquês que construiu um grande observatório lá na Dinamarca. E ele realizou muitas medidas e precisão praticamente muito boa. Mas ele não é a estrela do que a gente quer ver aqui. A gente quer saber do Kepler. Ele foi assistente do Tycho e ele também foi seu sucessor no observatório. E basicamente, ao medir o deslocamento dos planetas, né, no caso aqui foi Marte, ele descobriu que existia uma anomalia e essa anomalia não poderia ser explicada através do modelo circular. Só pode ser a partir... Se for uma elipse, ele conseguia reduzir essa anomalia para praticamente zero, e então foi aí que ele começou a desenvolver o modelo dele a partir de órbitas elípticas ao redor do Sol. Então é aí que aparecem as leis dele. Então vamos falar agora da primeira lei de Kepler, que diz: cada planeta se move ao redor do Sol em uma elipse, com o Sol em um dos seus focos. Primeira coisa que a gente tem que entender dessa frase é: não vale apenas para o nosso Sol, isso vale para qualquer sistema onde tem uma estrela central e planetas movendo ao redor. Já não vale para sistema com 2 estrelas e mais, mas para uma estrela, qualquer sistema, isso vai valer.
E a gente também tem que entender o que é uma elipse. Então, elipse é uma cônica, junto com a parábola e a hipérbole. A gente pode ver a elipse aqui. Nesse caso, a gente pode construir uma elipse com um barbante. É muito fácil fazer isso. Se você pegar um barbante e fixar, colocar uma extremidade do barbante no que a gente vai chamar de foco e a outra extremidade no outro foco, e colocar o dedo nele e girar assim, a gente vai conseguir a fórmula de uma elipse. Então a gente sabe que a gente pode ver aqui, cadê o mouse? Sumiu. Aqui, o R1 mais o R2 vai ser igual a 2 vezes a distância maior da elipse. É isso que a gente usa para construir a elipse. Esse A, que vai ser o maior comprimento, a gente vai chamar de semi-eixo maior. E o B aqui vai ser o nosso semi-eixo menor. E assim como toda cônica, a gente pode definir um valor que se chama excentricidade. A excentricidade mede o quanto a elipse ou outras formas geométricas cônicas são achatadas ou não. No caso, a excentricidade é definida como raiz de 1 menos o b ao quadrado, que é o nosso semi-eixo menor, dividido por a ao quadrado, que é o semi-eixo maior. Se b for igual a a, esse resultado aqui vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0 e a excentricidade vai ser 0. Ou seja, a excentricidade do círculo é 0, porque o semi-eixo maior é igual ao semi-eixo menor, que é o raio do círculo. Mas, para a elipse, que a gente vai trabalhar aqui, a excentricidade é maior que 0 e é menor que 1. Então, a gente já pode começar aqui com alguns nomes que vão ser importantes, é bom saber. O afélio é o ponto de maior distância ao foco contendo o Sol, porque no sistema planetário o Sol ele vai ocupar um dos focos, tá? Então vamos imaginar que o Sol esteja aqui nesse foco. Então o afélio, que é o ponto de maior distância, vai ser este pedaço aqui, do Sol até a extremidade mais longe. E o periélio vai ser o ponto de menor distância, ou seja, se o Sol está aqui, o periélio é este pedacinho menor aqui. E como vocês viram na tabela anterior, a gente viu uma unidade nova, que é a unidade astronômica, 1 UA. 1 UA é a distância Sol e Terra. E isso é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros, ou 150 milhões de quilômetros, ou seja, é muito longe mesmo. A gente vai utilizar isso em alguns exercícios. Então, basicamente, essa é a primeira lei de Kepler. Não tem muito como ir a fundo nela, é basicamente saber que planetas percorrem uma órbita elíptica. A gente tem aqui alguns valores de excentricidade, por exemplo, aqui de todos os planetas. Mercúrio, por exemplo, 0,206. Vênus, 0,07. Lembrando que quanto mais próximo de zero, mais circular é a órbita. Então a gente já pode ver aqui que Vênus possui uma órbita muito circular, certo? E a gente já pode ver aqui que Plutão, que não é mais planeta, mas está bem no extremo do sistema solar, é 0,248, um pouquinho maior que ainda de Mercúrio. E o cometa Halley, por exemplo, tem uma excentricidade de 0,967, ou seja, é uma órbita muito elíptica. Ele vai mais ou menos assim, ó, até o Sol e volta de novo. Aqui a gente pode ver um esquema do sistema solar, lembrando que as órbitas dos planetas também podem ser inclinadas, certo? Elas não estão no mesmo plano. Então a gente pode ver aqui que por exemplo, Ceres já tem uma órbita mais elíptica. Ceres é um corpo celeste entre Marte e Júpiter. Ó, aqui, por exemplo, Eris. Essa órbita é muito excêntrica. Não tanto quanto a do Halley, mas ela é mais excêntrica do que as outras. Ó, aqui Plutão, nessa daqui. Então, isso é o valor de excentricidade para alguns planetas e corpos do Sistema Solar. Bom, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O vetor radial que liga o Sol a um dos planetas varre uma área igual em intervalos de tempos iguais. Também não tem como ir muito a fundo nessa lei, é uma lei dita. Então a gente pode pensar aqui, a gente tem o Sol em um dos focos, e essa área com os riscadinhos aqui é a área que o planeta varreu, saindo dessa posição e indo até essa posição. Por isso que a gente fala de vetor radial. É um vetor que sai do Sol e vai para o planeta. E nesse tempo ele percorreu essa área.
nesse outro tempo, ΔT aqui, que é igual a esse, dois intervalos de tempos iguais, ele varreu a mesma área. Mas por que isso? Porque quanto mais próximo do Sol, a velocidade do planeta é mais rápida. Então aqui ele vai percorrer um pedacinho maior num mesmo instante de tempo. Mas no final, essas duas áreas vão ser iguais. Certo? Essa é a lei das áreas de Kepler, ou a segunda lei de Kepler. Também não tem muito como ir a fundo. Bom, a terceira lei é a mais utilizada. Ela diz assim: o quadrado do período de quaisquer dois planetas é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de suas respectivas órbitas. Então a gente já viu, semi-eixo maior, a gente pode chamar de A. Ali na frente a gente viu alguns slides atrás. Então ele diz que o período ao quadrado é proporcional ao semi-eixo ao cubo. Ou seja, se eu dividir os dois, ele vai dar sempre o mesmo número, vai ser constante, número C. A gente vai ver quanto vale esse número, mas o bom é que quando você tem algo que é constante, você pode igualar ele mesmo de maneira a obter dados de outro planeta. Como por exemplo, eu posso pegar o semi-eixo maior de Marte ao cubo, por exemplo, dividir pelo período de Marte ao cubo e igualar ao semi-eixo maior da Terra ao cubo, dividido pelo período da Terra ao cubo, certo? É igual que vocês devem se lembrar da equação dos gases PV sobre T. Ela é constante, então eu posso fazer pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final, pressão final dividido pela temperatura final, certo? É isso que significa ser constante. Você pode igualar o que você tem a um outro estado, a um outro sistema, que no caso vai ser a outra órbita, certo? Então essa é a terceira lei de Kepler. E aqui tem alguns valores, por exemplo, de todos os planetas aqui, menos Plutão que já não é mais planeta. Mercúrio tem uma distância média do Sol de 57,9 vezes 10 a sexta quilômetros e o período de rotação em termos de anos da Terra é 0,241 ano. Se você pegar esse R ao cubo, como aqui a gente está aproximando A, né, que a gente viu que é o semi-eixo maior, como o raio, certo? A gente está fingindo que a órbita é circular. A gente vai pegar isso e fazer a divisão R ao cubo sobre T ao quadrado desses valores aqui e coincidentemente para todos os planetas vai dar praticamente a mesma coisa, 3,34 vezes 10 a 24 km cúbico por ano quadrado. Uma unidade de medida bizarra, mas não tem problema. É só para mostrar que realmente isso é constante para todos os planetas do sistema solar. Mais para frente a gente vai ver que isso depende da massa do Sol. Então, para cada sistema solar, se for de outras estrelas, vai ser diferente. Mas para o nosso, é isso aqui que vale e é constante, realmente, vale sempre a mesma coisa, não importa como você mude. Então a gente já vai ver isso agora neste exemplo, que vocês vão pausar. Vocês vão usar basicamente esta formulinha aqui, com os dados que eu te dei, vai dar um pouco de conta, mas não é tão complicado assim. Vamos ler. Titã, a maior lua de Saturno, tem um raio orbital médio de 1,22 vezes 10 a 9 metros, ou seja, esse vai fazer o papel do nosso semi-eixo maior na fórmula, e o seu período orbital é 15,95 dias. Não tem problema deixar em dias, tá? Já uma dica, não precisa passar isso para segundos, porque você vai obter o outro período orbital em dias se você deixar em dias. Já outra lua de Saturno é Hyperion, com raio orbital médio de 1,48 vezes 10 a 9 metros. Ou seja, você vai fazer o papel do outro semi-eixo maior. Vocês jogam tudo na formulinha e daí vocês vão obter o período orbital da Hyperion, tá bom? Então tentem fazer que eu já resolvo para vocês. Bom, a gente basicamente pega a formulinha lá, A ao cubo sobre T ao quadrado vai ser A ao cubo sobre T ao quadrado do outro planeta. Então a gente substitui o R do Titã e o T do Titã que nós sabemos aqui. O R do Hyperion também sabemos e queremos encontrar o T do Hyperion. Então manipulamos tudo isso daqui
passamos multiplicando para lá e multiplicando aqui, a gente vai conseguir, tira uma raiz depois, que o período de revolução do Hyperion é de 21,3 dias. E faz sentido, a órbita dele é maior do que a órbita de Titã, né? Então 1,48 para o Hyperion, ele é uma órbita maior. Então ele vai levar mais tempo para orbitar Saturno, certo? Então realmente o período de orbital dele é maior, 21,3, comparado com 15,95 do Titã, certo? Então esse é um jeito de aplicar a terceira lei de Kepler. Nós vamos ver outras aplicações, mas depois da gente ver a lei universal. Então, a lei da gravitação universal foi proposta por Newton. Vocês devem conhecer a história, né, de que a maçã caiu na cabeça dele. E essa história foi contada por Voltaire, que foi um filósofo da época de Newton. E ele contou isso em algum dos livros dele, que ele viu uma maçã caindo e a partir disso ele começou a pensar sobre como isso funcionaria, né? Então a lei da gravitação universal diz que cada partícula massiva do universo atrai cada outra partícula massiva com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, um monte de blá blá blá, né? Mas vamos ver isso na prática, como funciona. A gente já viu isso quando a gente viu na aula passada peso. A gente disfarçou, isso daqui é um peso disfarçado, só que a gente vai dar uma outra aplicação para ela. Então a lei diz que, dado duas massas, duas partículas que tenham massas, vai existir entre elas uma força que é proporcional ao produto de suas massas, então m1 vezes m2, e inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, dividido por r ao quadrado. Para tornar o proporcional a um igual, a gente tem que inserir uma constante, que a gente vai chamar de constante g, que vai ser a constante da gravitação universal. E a partir disso a gente tem a força gravitacional exercida entre dois corpos que possuam massa, né? Aplicando aqui a terceira lei de Newton que a gente viu na aula passada, a gente consegue ver que as forças são iguais, exceto com a diferença do sinal, né? Porque uma está em outra direção. A gente também pode ver aqui, notar que se a gente trocar as massas, ou seja, se a gente trocar de lugar os corpos, vai dar a mesma coisa, né? Porque m1 vezes m2 é igual a m2 vezes m1. Ou seja, trocando as massas não muda nada. Então, realmente, as forças são iguais entre as partículas e a única coisa que muda é o sentido, né? A direção. A gente vai colocar um sinal de menos. Para vocês terem uma noção dessa força, aqui está o gráfico de 1 sobre r ao quadrado, ou seja, 1 sobre x ao quadrado. Ele vai nos dizer que, conforme mais longe os corpos estão, essas massas estão, menor é a força da gravidade sentida por eles, né? Porque quando isso tende ao infinito, a força gravitacional tende a zero, né? E quando mais próximo, maior a força. Ou seja, isso significa que, por exemplo, a gente não consegue sentir a força gravitacional da estrela mais próxima, que é Alpha Centauri. Por que que a gente não consegue sentir? Porque está muito longe e realmente essa força vai ser muito pequena e a gente não vai conseguir sentir nada. Ela existe, sim, mas é tão pequena, tão insignificante que a gente não consegue sentir. Então, o importante dessa parte é a gente saber essa formulinha, a força gravitacional, ela aponta também, é importante saber isso, para o outro corpo, né? O outro corpo que te puxa, né? E com a terceira lei de Newton, existe a força ao contrário que também puxa, certo? Então, a gente viu que tinha uma constante g, né? Mas Newton não sabia quanto era essa constante. O Newton ele só disse que a força era proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância, né, entre elas. Então, você tem que colocar uma constante ali para descobrir quanto vale isso e anos depois apareceu um experimento que conseguiu encontrar o valor dessa constante. E a partir daí, tudo pronto, você conseguiria calcular a força gravitacional entre quaisquer dois corpos, certo? Então, o experimento de Cavendish, que chama, diz assim, um par de esferas de massa mzinho, que está bem aqui, pequenininho, nesse CB e nesse BC aqui, de massa M, é posto na extremidade de uma barra sustentada por uma fibra de quartzo colocada em posição de equilíbrio. Então tem aqui uma fibrazinha bem pequenininha, duas massas Mzão, que são essas daqui, R e R,
são aproximadas das massas anteriores e produzem um torque e, por conseguinte, pode-se medir a força gravitacional entre elas. Tá? Só que eu não vou colocar o cálculo porque a gente não viu o torque ainda e a gente precisava saber o ângulo de desvio, né, que é medido pela lunetinha que tinha aqui. Então, basicamente, realizando esse experimento, foi constatado que esse G era do valor de 6,7 vezes 10 a menos 11 newton por metro vezes metro quadrado por quilo quadrado, certo? É muito próximo do valor real. O valor real, que hoje é feito por experimentos muito mais avançados, é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilo quadrado. Então, a gente pode aproximar por 6,7 para fazer nossos cálculos, não tem nenhum problema, ou usar 6,67, que é o que é mais utilizado, certo? Mas façam o que você achar melhor. Geralmente no vestibular eles dão um valor caso precise usar, e daí você usa esse valor. Então, mais um exemplinho, agora vamos aplicar a lei universal. Calcule a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Só utilizar a fórmula, né? Tem aqui massa da Terra e a massa da Lua e a distância da Terra e da Lua. Então, tentem fazer, substituam, bastante conta, bastante expoente, bastante divisão, mas façam sem medo, tá bom? A gente já resolve. Bom, então a gente vai ter aqui o sistema Lua-Terra. A Terra está aqui, a Lua está ali, existe uma distância entre os centros dela que foi dado ali. A gente vai ter a força gravitacional que a Lua puxa e, no sentido contrário, embora aqui estejam de tamanhos diferentes os vetores, elas têm o mesmo módulo, só que estão em sentidos diferentes. Então, basicamente, substituindo na fórmula. Então, reparem que aqui está DTL, né, que foi uma abreviação. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque às vezes vai estar errinho, às vezes vai estar errão. Você tem que saber discernir o que é cada um, certo? Se você está falando da distância, então você joga no lugar desse Rzinho aqui a distância. E substituindo tudo isso, a gente vai ver que o valor da força gravitacional entre Terra e Lua é 1,96 vezes 10 a 20 newtons. 10 a 20. Isso é muito. É muito, mas a gente ainda não consegue sentir, tipo, nossos corpos. O que consegue sentir essa força? A maré, por exemplo. A Lua exerce uma força que a gente chama de força de maré, que tem a ver com a rotação da Terra também. E isso causa a maré subir ou descer. Então, realmente tem como ser sentido essa presença dessa força, mas para nós humanos, não muda nada. A aceleração que puxaria a gente para cima por causa da Lua é muito pequena, então não tem nenhum efeito prático, certo? Então, a gente pode voltar para a terceira lei de Kepler agora, que a gente já sabe a lei da gravitação universal. E a gente vai ver que, basicamente, a força gravitacional faz o efeito da força centrípeta, certo? É a força que mantém o objeto ou o planeta preso. Nesse caso, a gente vai assumir que a órbita é circular, certo? Então, a gente tem nossa aceleração centrípeta. No lugar do v, eu vou colocar 2πr sobre t. E substituindo nisso daqui, a gente vai obter que a aceleração centrípeta é 4πr sobre t ao quadrado. A gente já fez um exercício algumas aulas atrás, que a gente utilizava isso no movimento circular, né? Então, a gente sabe como calcular a força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. A gente joga aqui, e aqui eu vou utilizar um truque. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por r ao quadrado. Esse é um truque muito utilizado, porque se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, então não muda nada. Então, a gente tem 4π ao quadrado mr sobre t ao quadrado, e eu vou multiplicar por r ao quadrado em cima e embaixo. A gente vai ter 4π quadrado mr ao cubo sobre r ao quadrado, t, aqui, desculpa gente, aqui não é embaixo, é em cima, tá? T ao quadrado. E se a gente lembrar bem, r ao cubo sobre t ao quadrado é aquela famosa constante que a gente viu. Então eu vou colocar c. Essa a gente está usando a terceira lei de Kepler aqui, certo? Então, a gente já pode ver aqui a carinha da força gravitacional, né? A gente tem um r ao quadrado aqui, e a gente tem um mzinho aqui em cima. Então, tá vendo que a gente pode deduzir a lei da gravitação universal a partir da terceira lei de Kepler, certo? A gente pode dar um passo a mais e dizer que essa constante c aqui, ela é dessa seguinte forma: gm sobre 4π ao quadrado. Ao a gente substituir esse c
aqui a gente consegue a nossa fórmula G emão eminho sobre R ao quadrado. Então a gente está utilizando a terceira lei de Kepler para elaborar uma força centrípeta que vai fazer o papel da nossa força gravitacional, certo? A força gravitacional é o que mantém o planeta girando ao redor do Sol, né? Então a partir disso a gente consegue encontrar muitas coisas, como por exemplo o nosso próximo exercício vai dizer. Então nosso próximo exemplo da pausa, sabendo que a Terra fica a 1 unidade astronômica do Sol, o seu período orbital, 1 ano, e o valor da constante G está nos slides atrás, vocês têm todas as informações necessárias nos slides atrás. Então calcule a massa do Sol, porque realmente, como vocês podem ver aqui, esse eminho é do corpo pequenininho orbitando ele aqui. Porém, o emão é o do corpo central, que vai ser, no nosso caso, o Sol, e ele não depende de mais nada, certo? Então, dá para encontrar essa massa e, no caso, essa constante não depende da massa do planeta, depende só da massa que o corpo está orbitando. Então, tentem fazer isso. A fórmula que vocês estão utilizando, deverão utilizar, está no slide anterior. Então, tentem. Já volto com a resolução. Então, a resolução aqui, a gente sabe que a constante vale isso e, ao mesmo tempo, pela terceira lei de Kepler, vale R ao cubo sobre T ao quadrado. Então, eu posso isolar esse M aqui dessa forma. Então, a gente pode colocar, substituir todos os valores no lugar de R, eu coloco esse unidade astronômica, que eu passei lá nos primeiros slides, e embaixo a quantidade de segundos. Lembre-se bem que a gente está utilizando a constante gravitacional em metro, em quilo, né, e newton. Então a gente tem que passar tudo para metro e para segundo, senão não dá certo, tá? A gente tem que utilizar dessa forma quando tem essa constante aqui. E, incrivelmente, ao multiplicar tudo isso e dividir tudo, a gente vai descobrir que a massa do Sol é 1,96 vezes 10 a 30 kg. É muito maior do que da Terra, né? A gente viu aqui a massa da Terra em algum slide anterior. A massa da Terra é 5,9 vezes 10 a 24. Tem um fator de 10 a sexta de diferença entre a massa do Sol e a massa da Terra. Ou seja, o Sol é 1 milhão de vezes com mais massa do que a Terra. Então, esse é o exemplinho. Então, a gente pode utilizar desta forma. Se a gente tivesse o valor de C, também daria para utilizar, como a gente viu naquela tabela lá na frente. Mas, como a gente já tem também o raio da Terra e o período que a gente já está acostumado, 1 ano, então é simples para resolver. Então, um exemplo 4 aqui, não é uma pausa, só para fazer para vocês verem que legal que é. Considere uma cápsula que percorre um túnel nos dois extremos da Terra. Qual será o seu tipo de movimento, né? Aqui é meio estranho porque conforme você começa a descer no túnel, a quantidade de massa que existe embaixo de você é menor, né? Então a gente vai dizer que a força gravitacional sentida pela cápsula de massa m é o Gzão, o m da massa embaixo dele, que está dentro deste círculo aqui pontilhado, né? Pontilhado não, tracejado, vezes a massa da cápsula pela distância ao centro do sistema, né? O centro da Terra. A gente também sabe que a densidade é a massa pelo volume, então a gente consegue descobrir quanto é a massa dentro a partir do volume dessa esfera tracejada aqui. Então a gente passa cá para encontrar quanto é essa massa inside, né, dentro, e substitui. A gente vai conseguir que a força gravitacional é desta forma: 4/3 de πmg ρ, densidade do planeta, vezes r, que é a distância. Então a gente pode chamar toda essa primeira parte aqui de k, porque é uma constante. Então a gente consegue ver que, em vez da força gravitacional, nesse caso, ser proporcional a 1 sobre r ao quadrado, ela é proporcional a r. O r está em cima. E não sei se vocês se lembram, mas existe uma força que vem da lei de Hooke, que é dessa forma, lembra? Força da mola é igual a kx. Ou seja, se você caísse em algum túnel dentro da Terra, que atravessasse ela, né, desprezando todos os efeitos de que a temperatura lá dentro é altíssima, você ficaria em um movimento de oscilação dentro da Terra. Você estaria chegando ao outro lado, você começaria a descer de novo, até que você ia ficar oscilando lá para sempre, certo? Então isso é legal de saber porque eu já vi cair em vestibular.
E realmente é um fenômeno interessante, né? O que aconteceria se a gente caísse dentro da Terra, além de morrer? Né? A gente ficaria oscilando, certo? Então, ó, aqui eu trouxe mais curiosidade para vocês, porque basicamente é isso a aula. O verdadeiro formato da Terra. A gente tem utilizado em todos os modelos que a gente viu até agora, círculos e esferas, né? Porém, a Terra não é verdadeiramente uma esfera. A Terra é desse jeito que vocês podem ver aqui. Ela é distorcida. Nesses pontos mais azuis aqui ela é mais funda e nas partes vermelhas ela é mais alta. A Terra ela tem um formato que a gente chama de geóide, certo? É uma forma toda distorcida, porque afinal a Terra teve um processo de formação que envolveu colisões, né? Então não tem como ela ser uma esfera perfeita. E o que isso influencia? Influencia que a gravidade, a gente tem utilizado que a gravidade da Terra sempre é 10 ou 9,81, né? Mas não é bem assim. Existem regiões diferentes da Terra onde a gravidade vai ser maior e menor, né? Além de que a gente tem que considerar que a Terra não tem uma densidade constante. Ela possui um núcleo muito mais denso do que a crosta, por exemplo. Então, isso vai alterar a gravidade. Então, a gravidade ela não é constante por toda a Terra, mas para fins de contas, a gente pode tornar constante, utilizar G igual a 10, né? Além do mais, a Terra gira e girar, né, a força centrípeta que o giro da Terra faz na própria Terra faz ela achatar um pouco nos polos também. Então, por isso que a forma mais aproximada da Terra é o que a gente chama de elipsoide, porque a Terra gira no seu eixo e isso achata ela um pouco também, certo? Mas a Terra é realmente muito deformada. A gente não consegue perceber isso, mas ela não é certinha, não é uma esfera certinha, certo? E para terminar, eu vou falar da teoria da gravitação de Einstein, que é o mais moderno que a gente tem. Como vocês sabem, a teoria de Newton foi feita lá em 1600 e pouquinho. Desde lá foram 400 anos de avanço em pesquisa de gravitação, né? Em 1905, o Einstein publicou a teoria da relatividade especial e depois ele publicou a teoria da relatividade geral, que explica todos os fenômenos que envolvem gravitação. E não é nada do que se pensava. A teoria de Newton vale apenas para corpos pontuais e que estão em órbitas quase circulares, né? Se for uma órbita totalmente complicada, que pode existir, já não vai ser mais aquilo. Então aqui a gente tem o Einstein, esse simpático senhor aqui, ele está escrevendo um pedaço da equação dele, né? Aqui a gente tem a equação de campo que ele criou. A gente já vai falar o que é um campo. Não precisa entender isso, certo? Isso daqui é conteúdo de graduação, pós-graduação. Mas essa é a equação geral que nos diz como funciona qualquer tipo de movimento sobre a ação de gravitação. Muito mais complicada do que a do Newton, né? Com certeza. Ela é uma equação que mostra como funciona a curvatura do espaço e a distribuição de massa que existe nesse espaço, né? Do lado direito a massa e do lado esquerdo a curvatura. Então é a partir disso que ele começou a desenvolver a pesquisa dele, porque no tempo de Newton ele achava que o tempo era absoluto, ou seja, que o tempo passava igual para tudo, o que não é assim. A gente vai ver, eu vou tentar dar uma aula de relatividade especial no final, porque cai no vestibular às vezes. E o tempo, na verdade, ele pode se dilatar. Ele pode passar mais rápido ou mais devagar, dependendo da velocidade que você está. Mesma coisa acontece com o espaço. Ele pode diminuir ou aumentar. Vocês já devem ter assistido Interestelar, não assistiram? É basicamente aquilo. Então, para falar disso, a gente precisa entender o que é um campo, né? Então, a gente pode imaginar que o nosso espaço ele é um lençol. E se a gente colocar alguma coisa em cima desse lençol, esse lençol vai se curvar, né? É basicamente isso o que a gente tem de espaço-tempo. Conforme tem uma massa no espaço-tempo, ele vai causar uma deformação. A gente pode ver aqui o sistema Sol e Terra. O Sol causa uma deformação muito grande na curvatura do espaço e a Terra causa um pouquinho aqui, tá vendo? Então, o que a gente quer saber com isso? A gente sabe agora que a gravidade não é um efeito de possuir, do corpo ter massa.
A gravidade é um efeito da curvatura do espaço, ou seja, um corpo com massa causa uma deformação no espaço e essa deformação no espaço causa a aceleração, que no nosso caso vai ser a gravidade. E vocês já devem ter ouvido falar, se não, vão saber agora, o campo gravitacional é análogo ao campo eletromagnético. Então, toda vez que a gente fala de campo magnético, campo elétrico, a gente está falando de luz, basicamente, né? Embora a corrente elétrica no condutor seja o elétron, o mediador que a gente fala, todo campo possui um mediador. O campo elétrico, eletromagnético, o mediador é o fóton, que é a partícula da luz. E no caso do campo gravitacional, o mediador é uma partícula que nós chamamos de graviton. Assim como o fóton da luz, o graviton não tem massa. Então é interessante se perguntar primeiro, se a luz não tem massa, então não existe força gravitacional, né? Tipo, a luz não pode ser curvada pela gravitação, pela gravidade, né? Afinal, a gente pode pegar a fórmula do Newton lá de força gravitacional e se o fóton tem massa zero, então a força gravitacional, o produto da massa vezes zero, vai dar zero, né? Então a luz não seria dobrada pela gravidade, mas muito pelo contrário. A luz não é dobrada, né, curvada pela gravidade, mas ela é alterada pela deformação do percurso dela, né? Se ela está num plano reto, ela vai continuar reta, mas se ela encontra uma curvatura, ela vai desviar. E foi assim que o Einstein conseguiu comprovar que a teoria dele estava certa. Aconteceu um eclipse e a luz emitida por uma estrela que estava atrás do Sol foi defletida pelo Sol e conseguiu chegar na Terra, certo? Então foi assim que foi comprovado. Então, atualmente a gravidade ela existe e a gente sabe que é por causa da curvatura do espaço, sabe? Não é porque existem objetos com massa, embora a massa cause a deformação. E é isso que a equação anterior diz. A curvatura no espaço é dado por uma distribuição de massa. Tá vendo aqui? Já aparece nossa constante g novamente e outras constantes aqui. Então, no caso mais extremo, a gente tem o buraco negro. O buraco negro é uma região no espaço-tempo, né, naquele lençol que a gente viu, onde existe tanta massa que é como se esse lençol se rompesse. E é o que a gente chama de singularidade. O que tem lá dentro ainda é tema de pesquisa. Ninguém sabe se isso vai dar em outro universo ou vai dar num buraco branco, né? Aqui a gente tem uma foto que foi feita ano passado e é a primeira foto real de um buraco negro. O buraco negro ele é tão denso que se a luz passar muito próxima dele, ela entra e nunca sai mais. Então por isso que a gente não consegue ver ele, porque né, o que a gente está vendo, essa luz que a gente está vendo em volta aqui, é basicamente luz emitida por gases que estão ao redor do buraco negro. Mas o buraco negro em si, a gente não consegue ver, por isso que está preto aqui no meio. O buraco negro é uma região do espaço-tempo onde existe uma singularidade, ou seja, esse lençol foi quebrado, né? Ele foi furado, porque é muita massa num espaço muito pequeno, certo? Então eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo um link, né, para vocês verem uma simulação de buracos negros e como isso emite ondas gravitacionais, né? Porque se existe um campo gravitacional e existe uma partícula, essa partícula é muito similar à da luz, e a luz, nós sabemos, ou vocês vão saber agora, a luz é uma partícula e ela oscila ao mesmo tempo. Então ela emite ondas, né? Ela é uma onda. E o graviton é a mesma forma assim. Então a gravidade, ela não é instantânea. A gravidade também viaja na velocidade da luz, que é a velocidade máxima, como a gente já viu, certo? Ou vocês devem ter lido no simulado, né? Que é a velocidade limite. Então a velocidade também existe um limitante para ela, que é a velocidade da luz. Todas as partículas que não possuem massa viajam no máximo na velocidade da luz. E por isso que a gente consegue detectar buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, porque a gente detecta os remanescentes dessas ondas que vocês conseguem ver ali no vídeo que eu vou deixar.
tá bom? Mas isso é mais curiosidade para saber como que é a pesquisa de gravidade hoje. Mudou muita coisa desde o tempo de Newton, não é mais a mesma coisa. Então, quem sabe vocês se interessam por física, sabendo um pouquinho mais do que existe. E é possível que caia no vestibular, afinal, vira e mexe, acontece algum anúncio de que as ondas gravitacionais foram detectadas e eles podem se basear em muitas perguntas a partir disso, né? Então, embora não precisam saber as contas por trás, que são muito pesadas, é bom saber o que está acontecendo, né? Como que funciona ou quem fez, quem descobriu. Certo? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu respondo e espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica também, podem me ver. Segunda-feira a gente faz nosso plantão e a gente vai fazer o plantão anterior ainda, né? Porque a gente teve um feriado. Então não vamos perder nenhuma matéria, não. Vamos fazer o plantão de movimento circular e depois na próxima semana ainda a gente faz... Na verdade a gente vai fazer o de força, isso. E depois a gente faz o de gravitação. Não vamos perder, não. A gente vai ficar atrasado, mas não tem problema. Tá bom? Muito obrigado mesmo e até a próxima.